bom dia. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Louvamos a Deus pela escola bíblica todo mundo cá, que já aconteceu. E por que nós estamos aqui? Porque cada um de nós se lembrou que é o dia do Senhor. E é um dia muito especial, porque hoje é o dia da Bíblia. O dia da Bíblia, a palavra de Deus. E ali nós lemos: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. Eis aí a importância da palavra de Deus. Não deixe de ler e meditar. Hoje é o dia que nós, os batistas, comemoramos o dia da Bíblia. Essa palavra que é viva e é eficaz. Vamos orar para que o nosso culto seja um culto racional. Abaixe a sua cabeça. Peça ao Senhor que coloque você diante dele, para que nós possamos cultuar em espírito e em verdade. E como igreja, nós vamos louvar ao Senhor neste momento com o hino de número 456. Nossa canção bem fácil, bem acessível, né? A cada um de nós. O irmão Juarinho vai estar nos conduzindo no cântico deste hino, o estandarte desta igreja. Levantemos sem temor. Vamos ficar em pé. Os irmãos que já estão sentados aí pela escola dominical, né? Estudando, e vamos louvar. Thank you.
Podemos sentar? Irmãos, com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Todos que estão conosco nesta manhã, que não fazem parte de nossa igreja, faz parte de uma outra igreja evangélica, todos os amigos que estão aqui conosco, que porventura não seja membro de uma igreja evangélica, é nosso amigo católico, é nosso amigo de qualquer outra denominação, e nós queremos dizer para você: nós amamos você e tem um lugar para você nesta igreja. Sinta-se abraçado pela nossa igreja. Pastor Zildo, é desse modelo, né? Verdade. Vamos orar. Eu vou pedir a quem para orar. A irmã Joana Brito, ela vai estar orando. Eu gostaria que alguém quisesse chegar até ela no microfone para que ela pudesse orar. Alguém vai segurar para você, irmã, pode deixar. Vamos orar. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos agradecer ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, meu Deus, mais uma vez estamos aqui na tua casa, Senhor, para bem dizer e louvar o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que Deus tem dado até aqui, ó Pai. Ó Jesus, abençoa a nossa igreja, Pai. Amém. Ó Deus amado, abençoa cada irmão desta igreja. Amém, Senhor. Muito obrigado pelo ânimo que me dão, Pai. Que o próximo, Senhor Deus, nós estamos aqui, estamos para a nossa vida. Abençoar também o pastor que vai trazer esta palavra, Pai. Amém. E ela vem em encontro dos nossos corações. Amém, Jesus. Abençoar também a irmã Maria Fé, cuida da tua serva, Pai, dando saúde, dando sabedoria. Amém, Jesus. Abençoar também, Senhor, o louvor, meu Pai, toma em tuas mãos. Dirige, Deus, a nossa vida. Aumenta a nossa fé a cada dia mais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao nosso recitativo bíblico? Hoje é dia da Bíblia. Não poderia deixar de ser diferente. Vamos juntos, bem bonito? Vamos ficar em pé? É a palavra do Senhor. Bem bonito. Não vamos fazer leitura individual, vamos fazer a leitura em uníssono. Vamos. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. 119, 97. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Esta, podemos sentar, esta é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. É esta palavra que norteia a vida do cristão, a vida de cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Vamos nos colocar de
pé, já nos colocamos tantas vezes, mas vamos mais uma vez adorar ao Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Ele merece ser exaltado e entronizado entre as nações. Adore o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu ser, e dedique a Ele seus dízimos e suas ofertas. Deixou os céus,
bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos com Ele seguros. Se os irmãos quiserem se sentar, podem se sentar. Que na verdade seja essa expressão do nosso coração. Nós não podemos cantar e não sentir, cantar e não viver. Nós precisamos cantar e adorar com o nosso cântico. Neste momento nós vamos ter uma oração de gratidão ao Senhor. Gratidão porque o Senhor é bom. Porque o Senhor cuida de nós. Quando nós pensamos que tudo está perdido, o Senhor nos abraça. E o Senhor diz assim para nós: eu estou contigo. Assentado mesmo com os irmãos estão. Nós vamos orar agradecendo a esse Deus, agradecendo porque o irmão Giovanni já se encontra no nosso meio,
um pouco mais estabelecido. Orar, gratificar, dizer ao Senhor muito obrigado pela vida do irmão Nequinha, pela vida do irmão Zé Tá Vivo, pela vida dos irmãos que passaram por dificuldade de enfermidade, irmão Teodomiro, quantos irmãos que passaram por problema. Orar pela irmã Simone. A irmã Simone está passando por muitas dificuldades, de enfermidades, de perda. Ela perdeu a mãe dela, acho que antes de ontem, né, Josevane? Antes de ontem. Vamos estar com a irmã Simone em oração. Vamos estar com a irmã, cada irmão que nós temos, que vale até às vezes a gente dizer, nós vamos agradecer por cada um de nós, por cada bênção que o Senhor tem nos dado. Agradeça agora, junto com a irmã Maria Serrati. Casa nós estamos, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por esta igreja, Senhor, pelos seus 100 anos, meu Deus. Obrigada pelo privilégio de estarmos vivos, Senhor, para vivermos esses momentos, Senhor. Nós nos colocamos no teu altar e te suplicamos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem nos abençoado poderosamente. Abençoe a tua serva à frente, irmã Leí. Dê a ela sempre essa disposição, Senhor, a sabedoria, Senhor, a saúde que ela tanto precisa, Senhor, para estar à frente desta igreja. Nós também suplicamos pelo teu servo pastor, que vai trazer a mensagem nesta manhã. Senhor Deus, que ele venha ser, ó Deus, alcançado pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos, Senhor, e traga palavras de acordo, Senhor Deus, com cada um de nós, e que venha, Deus, falar profundamente a cada coração aqui presente. Lembramos, Senhor Deus, dos nossos enfermos. Senhor Deus, tem sido motivo das nossas orações, os nossos enfermos. Entre eles está a irmã Simone, Senhor, precisando, Senhor, de um milagre na vida dela. Que o Senhor venha visitá-la, Senhor, quando passa por luto também. O irmão Nequinha, Senhor Deus, que também carece das nossas orações. Irmão Tavico, Senhor Deus. O irmão Teodomiro. Senhor Deus, muito obrigado por essas vidas que já encontram no nosso meio, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Venha estar com cada irmão aqui presente. Irmã Lenira Adão, Senhor, a Claudinha. Senhor Deus, cada irmão aqui presente, cada visitante. Que todos possam ser alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Nós oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmão, nós teremos uma inspiração musical agora. E nós, antes de Irmã Carolina cantar, eu gostaria de estar falando um pouquinho, espera um pouquinho só, irmã Carolina. Da agenda da semana, nós vamos ter que fazer uma alteração na nossa agenda. Amanhã nós teremos uma confraternização da MCM da igreja. Na terça-feira, o irmão José Tavico, ele não convidou a igreja, não, ele convocou a igreja para um culto de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Nós sabemos que ele passou de enfermidade, irmã Helena também. Então, nós vamos alterar e vamos atender o irmão, porque nós até tínhamos passado meio despercebido, e a Regina me alertou para esse detalhe. Então, às 19 horas, irmão Tavico, nós vamos fazer aqui na igreja. Ele é lá na casa dele. Na casa dele, às 19 horas, terça-feira, irmãos. Na
quarta-feira nós estaremos aqui em culto de oração. Culto de oração e ensaio das nossas crianças para o Natal. Se eu não me engano, vamos confirmar melhor depois a nossa agenda que nós vamos ter que rever. Na sexta-feira, nós vamos ter ensaio das vozes, todas as vozes para o Natal, homens e mulheres. Hoje, às 15 horas, nós estaremos aqui na igreja em ensaio. Irmão que vai cantar, não deixe de vir. Hoje, às 15 horas. Às 16 horas hoje, nós estamos com a reunião com a comissão de sucessão pastoral. Hoje, às 16 horas. Não podemos esquecer de todos os nossos compromissos que depois nós vamos rever e colocar na tela, tá, irmãos? Principalmente os ensaios. Se algum irmão não recebeu o calendário da igreja, que foi a lembrança do centenário, que é o calendário de 2022, irmã Regina tem lá, o irmão pode levantar a mão, que o irmão vai receber. Outra coisa que eu preciso falar é os ensaios que nós temos que intensificar, agradecimento a cada irmão, sem distinção, porque o nosso dia oficial do centenário na semana passada, bênçãos e mais bênçãos. Obrigado, irmãos. Obrigado, igreja. Sinta-se agradecido por tudo que você fez, porque somos a igreja de Jesus. Muito obrigado. Precisamos de muita oração, muita comunhão e muita união, muita oração. Natal e Ano Novo está às portas e nós precisamos estar atentos e agradecidos. Vamos cantar com a irmã Ana Carolina e eu convidaria o pastor Zildo a estar vindo. Ele vai estar aqui no púlpito. Pastor Zildo é muito querido nosso, até a distância, né, pastor Zildo? A distância, porque ele não me conhecia pessoalmente, não conhecia Jesus pessoalmente, não conhecia a nossa igreja, mas nós já amávamos o irmão. Um amor muito grande, porque somos um em Cristo, né? E pastor Zildo do Nascimento é aquele que estará nos trazendo a palavra nessa manhã. Ele é pastor da primeira igreja batista em Cachoeiro do Itapemirim. E logo após a música, pastor, a palavra está com o irmão. Que Deus te abençoe. Do rio azul, cante as ruas. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro.
vosso coração credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque para onde eu for ou eu estiver, estejais vós também. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe seguro, além do rio azul. Declare: morte, choro, tristeza e dor. Mas não haverá, irmão. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais haverá. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não Amém, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Depois dessa canção, nem seria necessário nós pregar se nós apenas atentássemos realmente para essa canção que ouvimos. E que bom que nós estamos aqui nesta manhã, que bom que você veio, que bom que nós temos esse tempo de adoração a Deus. Trago a graça da minha igreja, a todos vocês, essa igreja, nesses 100 anos que se completou. A nossa igreja vai fazer em janeiro, dia 17 de janeiro, 114 anos, quase a mesma idade da igreja aqui, uma igreja centenária. E eu cheguei, na verdade, em Cachoeiro no dia que nós completamos 100 anos. Foi o dia que eu cheguei em Cachoeiro, ali na igreja. Vou fazer 14 anos que eu estou em Cachoeiro, mas como pastor da igreja, 5 anos. Eu vim como pastor auxiliar, o pastor João era o pastor, estudamos juntos. E aí então estou aqui em Cachoeira, lá em Cachoeira, 14 anos. E é um prazer estar aqui com os irmãos, prazer conhecer essa igreja, prazer conhecer toda essa igreja que foi plantada aqui há 100 anos. E que bom que Deus me permitiu também conhecer os irmãos, conhecer um pouquinho mais da família de Deus espalhada por toda esta terra, né? E como a irmã disse, nós somos um em Cristo. Meus irmãos, essa canção que nós ouvimos fala e ela até leu o texto de João 14, quando Jesus traz uma palavra de conforto aos seus discípulos, porque Jesus estava falando da sua partida, falando que ele ia deixá-los aqui, e aí Jesus dá essa palavra de conforto: não se turbe o vosso coração.
Porque na verdade, meus irmãos, essa palavra é para nós também nesse tempo. Porque nós estamos, e tem muita pessoa com o coração turbado, coração aflito, coração com muito peso, com muita dor, com muita ansiedade, preocupação demais. Vivemos tempos difíceis, dias complicados, dias desafiadores. Quem de nós não está vivendo um tempo desse? Eu quero compartilhar com você um texto que Deus colocou no meu coração, que fala sobre esperança em dias difíceis. Abra sua Bíblia, se você está com ela, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. É um texto bem conhecido. Se você está sem, obrigado, irmão. Se você está sem sua Bíblia, apenas acompanhe a leitura que eu estarei fazendo aqui em Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Que Deus abençoe e que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Você pode sentar. Esperança em dias difíceis. Uma coisa que tem se falado muito nesses últimos tempos, e eu também tenho falado a mesma coisa, é que o ano de 2020, e parte deste ano ainda, este ano todo ainda, tem sido dias difíceis, dias diferentes, dias complicados, dias desafiadores. Daqui a alguns anos, nós estaremos contando essa história aos nossos netos e alguns aos seus filhos, falando desse tempo, dizendo que esse tempo foi o tempo de maior desafio que nós enfrentamos na área da saúde e na área da economia, e que nunca nós tínhamos visto um tempo assim. A realidade, meus irmãos, é que nós vivemos dias difíceis, mas outra realidade ainda é que nós não sabemos o que nós vamos encontrar daqui a um tempo, daqui a alguns meses. Nós temos uma ideia daquilo que nós vamos encontrar, nós temos uma expectativa daquilo que nos espera, mas nós não temos a realidade daquilo que nós vamos encontrar. Temos até sinais de que esse tempo será mudado, nós temos uma expectativa, nós temos uma esperança de que essa doença será exterminada ou será controlada. Nós temos até sinais de que as coisas vão melhorar, mas nós não temos a exatidão daquilo que vai acontecer. E a verdade é que tudo isso fica no campo da expectativa, dos nossos sonhos, do nosso desejo e até mesmo do nosso compromisso para que esses dias melhores de fato aconteçam. Mas o que nós temos de fato é que nós não sabemos todas as coisas. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer nos próximos dias. Aliás, nós não sabemos nem aquilo que vai acontecer daqui a pouco. Eu estou falando isso porque esse tempo que nós vivemos nos liga ao tempo do profeta Isaías, desse texto que nós lemos. O texto que nós lemos começa relatando um tempo de crise, um tempo de dificuldade. Diz assim o texto: no ano em que morreu o rei Uzias. Foi assim que aquele ano ficou marcado na mente e no coração do profeta Isaías. O ano da morte do rei, o ano da dificuldade, o ano dos dias difíceis. Para nós que estamos lendo esse texto, cerca de 3.000 anos depois daquilo que aconteceu, parece uma informação simples, uma informação com pouca relevância. Mas para Isaías, essa informação era muito importante, porque estava mostrando exatamente um tempo de crise na vida do profeta, um tempo de crise na vida da nação. Isso porque Isaías era profeta da corte, era profeta do reino. E como profeta da corte,
Ele tinha uma forte relação com o rei. Alguns até dizem que ele tinha até uma relação de parentesco. E com a morte do rei, tudo isso poderia mudar para ele. Isso porque vários reis, assim que assumiam o trono, eles mandavam exilar ou matar os profetas da corte. Os reis simplesmente não dispensavam simplesmente o profeta como se dispensa um funcionário quando não está atendendo mais a expectativa da empresa. Mas o rei, naquele período, ele poderia mandar exilar ou mandar matar o profeta, e Isaías sabia de tudo isso. Então, quando o rei morre, Isaías, ele não sabia qual seria a sua situação, se seria aceito ou não pelo novo rei, se seria morto, se seria exilado. Isso trouxe ao coração de Isaías uma inquietação, uma insegurança muito grande. Ele sabia que um tempo difícil estava se instalando para ele e para toda a nação. Eu imagino, portanto, que este ano, que ficou tão marcado na vida do profeta Isaías em função da morte do rei Uzias, foi um ano que ele viveu uma grande ansiedade, uma insegurança e uma preocupação muito grande. Esses sentimentos que muitas vezes estão também no meu e no seu coração, sentimento de ansiedade, de preocupação e até mesmo de insegurança e medo, porque em meio aos problemas que nos atingem, nós também ficamos ansiosos, nós também ficamos inseguros, nós também ficamos preocupados, nós também algumas vezes ficamos com medo. Outra coisa importante para que você entenda a relevância deste texto aqui é que a profecia do profeta Isaías se estendeu por um longo período da história. Do capítulo 1 ao capítulo 39 fala da história pré-exílio, antes deles irem, antes do povo ir para a Babilônia como escravos. Do capítulo 40 ao 55 fala do tempo do exílio, quando Israel ficou ali exilado. E nos capítulos finais, de 56 ao 66, fala do pós-exílio, do retorno do povo, de como que a vida deveria acontecer dali para frente. Então esse texto aqui é fundamental, esse livro aqui é fundamental para todos os tempos, porque trata dos 3 tempos na vida de um povo. Fala do antes da tragédia, antes do exílio, como o povo era e como o povo vivia. Fala do tempo da tragédia, do tempo do exílio, como o povo estava vivendo. E fala também da pós-tragédia, como eles deveriam viver. Então, diante apenas desse texto aqui, nós aprendemos algo extraordinário. Nós aprendemos que depois da tragédia é glória, é vitória. Nós aprendemos que depois da tragédia se aplica aquilo que o salmista do Salmo 30, verso 5 diz, quando ele diz: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, depois da tragédia é vitória, depois da tragédia é triunfo, depois da tragédia é glória. Então, depois da luta vem a vitória do povo. E foi em meio a tudo isso, em meio a essa ansiedade, em meio a essa insegurança, em meio a essa preocupação, que o profeta Isaías tem uma visão extraordinária quando ele entra no templo. Uma visão que mudou completamente a sua vida, uma visão que mudou completamente a sua história, uma visão que mudou completamente o seu ministério. E olhando essa visão do profeta Isaías, aprendemos lições preciosíssimas sobre como ter esperança em tempos difíceis. E a primeira lição que eu aprendo desse texto, quero compartilhar com você, que para ter esperança em tempos difíceis, não importam as circunstâncias, não importam as lutas, não importam as adversidades, não importa quão embaçada esteja a sua visão com relação à vida, você pode adorar a Deus e ter uma visão correta de quem Deus é na sua vida. Olha só o verso 1, atenda só para esse verso assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime, o alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Sabe, meus irmãos, a nossa visão a respeito de Deus irá determinar a nossa adoração a Ele, se digna ou se medíocre. Eu não estou falando de uma visão teológica, dizendo que Deus é soberano, ou conhecendo que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, é imutável. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de quem Deus é para você, pessoalmente. Como, por exemplo, para Davi, quando ele declamou que o Senhor é o meu pastor, a visão dele era esta. Para Pedro, quando estava com Jesus, que declarou: só tu tens as palavras de vida eterna. Ou para Jó, no meio da adversidade, declarou
eu sei que o meu Redentor vive. Ou para o apóstolo Paulo, no meio das prisões que ele estava, ele declarou: ó profundidade de riquezas, quão insondáveis são os teus caminhos. Essa era a visão dessas pessoas, de um Deus presente. Agora, quem Deus é para você? Qual a visão que você tem a respeito de Deus na sua vida? Davi, Pedro, Jó, o apóstolo Paulo e tantos outros só tiveram essa visão a respeito de Deus em suas vidas, porque cada um deles teve uma experiência pessoal com Deus. Eles conheciam Deus não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de caminhar com Ele. Inclusive essa foi a experiência e a fala de Jó. No meio da adversidade, você conhece essa história, ele declarou que antes das adversidades ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois das adversidades, no meio delas, ele conhecia Deus de andar com Ele, de caminhar com Ele. Agora, como um pastor de ovelhas, como Davi, por exemplo, se tornou um grande rei, ou como um pescador, como o apóstolo Pedro, se tornou um grande pregador, onde as pessoas queriam passar na sombra dele para serem curadas, ou lembrando ainda da rainha Esther, como uma escrava se tornou uma grande rainha. E a resposta é uma só para todas essas questões: é que todos eles tinham uma visão correta de quem Deus era nas suas vidas, através das experiências pessoais que eles tinham com Deus. Sabe, você só consegue saber quem Deus é de fato a partir das experiências pessoais, não a partir daquilo que outras pessoas falam a você, mas a partir do seu conhecimento de experimentar Deus na sua vida. A maneira como você vê Deus, como você enxerga Deus, tem um efeito fundamental e prático em suas vidas. Por isso que Isaías diz claramente: o Senhor, ele vê a glória, ele vê a majestade, ele vê a soberania de Deus. Quantos de nós pode dizer, como o profeta Isaías diz: eu vi o Senhor? Você tem visto a glória de Deus? Você tem experimentado a glória de Deus, a majestade de Deus? Você tem experimentado na sua vida a soberania de Deus? Essa visão que o profeta Isaías teve mudou completamente a sua vida, mudou a sua história, mudou completamente o seu ministério. E essa glória que ele vê foi tanta que a Bíblia diz que as bases do templo onde ele estava balançaram, se moveram. E eu posso imaginar, portanto, o espanto desse profeta, porque ele tem a visão ali correta de Deus. Ele olha para Deus, ele tem a visão. Muitas pessoas hoje perderam a visão de quem Deus é. Não tem uma visão correta de quem Deus é, nem para ele e nem para ninguém. E por causa disso, meus irmãos, tratam Deus às vezes de qualquer forma, de qualquer jeito, e até usam expressões sem o devido respeito, sem o devido temor a Deus. Alguns dizem: o cara lá de cima, o homem lá de cima, o patrão lá de cima. Essas expressões não retratam de forma nenhuma quem Deus é. Deus não é o cara lá de cima, Deus não é o homem lá de cima, Deus não é o patrão lá de cima. A meu ver, talvez ao seu ver também, isso mostra um total desconhecimento de quem Deus é por algumas pessoas, mas também por outras pessoas é uma tentativa, mas sem sucesso, de diminuir o nome de Deus, a presença de Deus na vida das pessoas. Daqui uns dias será lançado por um grupo chamado Porta dos Surdos, falando de um musical, um programa, mostrando que Deus desceu e se tornou um usuário de drogas, para ver a falta de temor com o nome e com a pessoa de Deus. Porque Deus, na verdade, é Senhor absoluto sobre todas as coisas, é Senhor de toda a história, que está no controle da nossa vida, no controle da sua vida, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis. O apóstolo Paulo, que eu mencionei agora há pouco, em Romanos capítulo 11, no verso 33, ele faz uma declaração belíssima sobre Deus. Diz que a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Meus irmãos, o nome de Deus era tão respeitado no tempo antigo, que eles temiam até mesmo pronunciar o nome de Deus, e serem fulminados, serem mortos, apenas de pronunciar, ou apenas de escrever o nome de Deus. O nome de Deus era Yahvé. No Velho Testamento era chamado tetragrama sagrado, composto de quatro letras, era o Y,
o H, o W e o H. E se lia Yahvé. Mas quando eles iam escrever ou pronunciar esse nome, eles tinham tanto temor ao nome de Deus, que ao invés de escrever Yahvé, eles escreviam Adonai, significando Deus é o meu Senhor. Quando Deus foi ao encontro de Moisés, quando Moisés estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro no deserto, Deus vai ao encontro dele em Êxodo 3. Depois que Moisés então recebe a ordem de Deus para voltar, para livrar o povo do Egito, do cativeiro, ele então pergunta a Deus: quando eu chegar diante dos israelitas e perguntar, o Deus dos seus antepassados me enviou vocês, e eles perguntaram, qual é o nome dele? Que direi? Lembrando que eles não conheciam Deus ainda, e por isso eles perguntavam. E Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá ao povo: o eu sou me enviou a vocês. Eu sou, meu irmão, significa eu sou o absoluto, eu sou soberano. Eu sou significa o Yahvé que vocês pronunciavam tempos atrás. E no Novo Testamento Jesus usa essa mesma expressão, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, usando a mesma expressão de Deus no Velho Testamento, de Deus agora no Novo Testamento. Outra expressão que Jesus usou sobre ele mesmo em Apocalipse capítulo 1 diz: eu sou o alfa, o ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Anunciando o nascimento de Jesus, o profeta Isaías mesmo o chamou de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas hoje muitas pessoas perderam a visão de quem Deus é e tratam Deus de qualquer jeito. Outra coisa importante com relação ao nome de Deus, que o nome de Deus era falado conforme a experiência que cada pessoa tinha com Deus. É o Shaddai, significa o Deus Todo-Poderoso. É o Elion, o Deus Altíssimo. É o Olam, o Deus Eterno. É o Roi, o Deus que me vê. Quando tinha alguma provisão, eles diziam Jeová Jiré, o Deus que provê. Ou quando eu era numa batalha, Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Ou quando havia uma cura, Jeová Rafá, Jeová Shammah, Deus presente está na minha vida. Ou quando eles queriam paz, é Jeová Shalom. Agora, como você, de acordo com a sua experiência, chamaria o nome de Deus? Nesse tempo da minha vida, eu poderia chamar de Jeová Jiré, porque Deus tem provido as coisas para mim. Poderia chamá-lo de Jeová Shalom, porque Ele tem sido minha paz. Mas, meus irmãos, o que eu chamaria de fato hoje é Jeová Shammah, Deus presente está em todas as ocasiões. Agora, você, de acordo com a experiência que você vive com Deus, como você poderia chamá-lo para você? Agora, outra coisa que importantíssima, não importa a situação difícil que você esteja vivendo, você pode, como o profeta Isaías, adorar a Deus e ter uma visão correta de Deus na sua vida, mesmo vivendo dias difíceis, mesmo vivendo as piores lutas, as piores adversidades. Fazer como o profeta Abacuque, lá em capítulo 3, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Louvado seja o nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo diante de dias difíceis, mesmo diante de situações tão complicadas que você talvez esteja vivendo ou vai viver, você pode continuar adorando a Deus e tendo a visão correta através das suas experiências de quem Ele é para você. Essa é a primeira lição. Mas outra lição desse texto aqui, que para você ter esperança em dias difíceis, você pode continuar confiando em Deus. Eu vou ler novamente o verso 1. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Ou seja, no ano da dor, no ano do caos, no ano das adversidades, no ano das lutas, no ano das provações, Isaías diz assim: nesse ano de tanta adversidade, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías não vê um Senhor perdido por conta da situação. Isaías não vê o Senhor de costas para o seu povo. Isaías não vê um Deus alheio ao seu povo. Isaías não vê um Deus distante do seu povo. Mas Isaías vê
um Senhor assentado num alto e sublime trono, no controle de toda a situação, no controle de toda a história. Eu quero dizer que Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele vê um Senhor soberano sobre todas as coisas. O que Isaías vê é um Senhor todo-poderoso. É essa visão, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos ter. Não importa as circunstâncias, não importam as lutas, as adversidades, não importa o nível de dor que você talvez esteja vivendo, o Senhor continua sendo o Senhor da história, o Senhor da sua vida, no controle da sua vida. E nesse tempo, por causa de uma doença, o mundo ficou abalado, muitas pessoas ficaram abaladas, as estruturas ficaram abaladas, os governos mundiais ficaram abalados, mas Deus não se abalou em momento algum. Ele continua Deus todo-poderoso. Apesar desse abalo todo que o mundo sofreu, Deus continua no controle da história. Isaías 43, verso 3, assim: desde os dias mais antigos eu sou, não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? O Salmo 46, ele mostra um Deus presente na nossa vida. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que isso aconteça, ainda que os montes afundem no coração do mar. Ele usa até de uma hipérbole, de exagero, para mostrar que Deus está no controle. Ele continua: embora estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela e não será abalada. Deus vem sem auxílio desde o romper da manhã. Meu irmão, não se abale com o problema que você vive, porque Deus conhece a sua vida. Deus está controlando a sua vida, e nada abala Deus, nada pega Deus de surpresa. Jeremias 32, o verso 27, é um texto belíssimo, diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? É uma pergunta retórica, dizendo: não há nada. Meus irmãos, isso não é ilusão, isso é esperança de fato, é promessa, é uma certeza que nós podemos nos apegar, que Deus reina sobre a nossa vida. Agora pode ser que nesse tempo você tenha perdido algumas coisas. Talvez você tenha perdido pessoas queridas, talvez você tenha perdido bens, perdido emprego, perdido dinheiro. Muitas pessoas perderam dinheiro, perderam emprego, perderam pessoas. Quem sabe você tinha planos e não conseguiu concretizar esses planos, nem no ano passado, nem esse ano. E é por isso que a Bíblia diz que o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Na verdade, meus irmãos, é aquilo que eu disse no início: nós não temos controle de nada, achamos que temos, mas o que temos é um pretexto de controle, porque as coisas podem mudar de uma hora para outra. Você às vezes está trabalhando em algo, está investindo as suas energias, os seus recursos em algo, mas aquilo pode mudar de uma hora para outra, e você pode perder completamente o controle que você pensava que tinha. Isso mostra que nós não temos controle de nada. Por mais organizado que você seja, por mais que você tenha aprendido a administrar as suas coisas, as suas questões, por mais que você tenha uma reserva financeira, por mais que você pense no futuro com uma perspectiva otimista, positiva, você ainda não consegue ter o controle de todas as coisas, porque todas as coisas podem mudar de uma hora para outra, e você então pode se ver, se depender dessas coisas, se ver completamente seguro. Você não tem o controle, eu não tenho o controle, mas Deus tem. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E quando Isaías, ele tem essa visão de Deus no alto e sublime trono, Deus estava dizendo a Isaías: Isaías, mesmo que a situação hoje esteja desfavorável para você, mesmo que toda essa situação tenha trazido insegurança, medo para você, mesmo diante desse cenário tão escuro que você vive, mesmo dentro de todas essas coisas, eu tenho controle e você pode confiar em mim. Talvez, meu irmão, a sua vida nesse momento seja muito longe daquilo que Deus, ou daquilo que você sonhou, daquilo que você planejou. Talvez você enfrente situações mais complicadas, mas a boa notícia para você nesse dia é que você tem um Deus que tem um controle absoluto em suas mãos, um Deus que cuida da sua vida, um Deus que cuida do seu futuro, um Deus que cuida da sua caminhada, um Deus que cuida da sua família, e Ele tem todo o poder
e Ele age de acordo para o seu bem. Então nele você pode confiar, nele você pode colocar sua confiança. Então, diante de todas essas tragédias que nós vivemos, o único poder que nós temos nas mãos é confiar no Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor. E por isso você pode ter esperança, mesmo vivendo os dias mais complicados da sua vida. Mas uma terceira lição desse texto também, para você ter esperança em dias difíceis, não importa as circunstâncias, as adversidades, Deus pode mudar a sua vida e começar em você uma nova história. Olha só os versos 5, 6 e 7, diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então os serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado perdoado. O profeta Isaías, diante daquela visão extraordinária, envolvido com aquela música que também, que certamente era extraordinária, com a presença de anjos, ele está sem entender completamente aquilo que estava acontecendo. Mas quando ele olha para Deus, ele vê a santidade de Deus, ele fica com medo, e depois, mas antes ele: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E naquele momento ele faz uma comparação, ele compara a santidade de Deus, ele olha a santidade de Deus, então ele é tomado por a consciência de pecado. Por ver a santidade de Deus, ele pensa que vai morrer, porque primeiro ele olha para Deus, depois ele olha para si mesmo, ele vê a santidade de Deus e vê a sua vida. Então depois que ele olha para si mesmo, ele reconhece a sua condição falha, condição de pecador, e ele diz: porque eu sou um homem impuro, eu habito também no meio de um povo impuro, de lábios impuros. E naquele contraste entre essas duas visões, de olhar para Deus e olhar para si mesmo, causou um impacto tão grande na sua vida. Ele reconhece a sua condição. Ninguém precisou dizer isso aí. Era como se passasse ali um raio-x sobre a sua vida e mostrasse a sua vida toda, revelasse toda a sua vida. Então, enquanto ele vê a si mesmo, a única coisa que ele conseguiu dizer naquele momento foi: ai de mim, eu vou morrer. Chegou a minha hora, eu vou morrer, porque eu sou um pecador. Naquele momento, meus irmãos, o sentimento de Isaías é que ele iria morrer, estava perdido nisso, porque ele fez aquele contraste entre a glória de Deus e a sua situação. Foi o mesmo sentimento que o apóstolo Pedro teve ao encontrar com Jesus, quando ele disse: retira-se de mim, porque eu sou um pecador. Sabe, meus irmãos, quando nós chegamos perto de alguém que nós achamos que é melhor que nós já nos sentimos pequenos. Agora imagina diante de Deus, e quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais nós reconhecemos as nossas falhas, porque as nossas falhas são mais evidentes quando estamos perto da luz. Mas pela graça de Deus, o texto não para ali apenas nesse lugar onde Isaías se vê como perdido, mas no verso 6 ele diz assim: então os serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca, e o seu pecado foi perdoado. É isso que Deus faz, é isso que Deus fez com Isaías, é isso que Deus faz comigo, é isso que Deus continua fazendo. Ele mudou a vida de Isaías naquele toque, ele tirou seus pecados, fez Isaías uma nova pessoa, construiu através dele uma nova história. E Isaías foi aquele profeta extraordinário depois daquele tempo, depois daquele momento. E ele faz o mesmo com você e em você. Ele muda a sua vida, ele tira seus pecados, ele se transforma numa nova pessoa, ele começa a construir, se você deixar, uma nova história na sua vida. Você não precisa ficar vivendo e remoendo a velha vida, cheia de pecado, porque Deus quer fazer uma nova história, construir em você uma nova caminhada. Eu tenho falado desde o início dessa situação que nós vivemos de pandemia, que isso vai nos tornar mais fortes, ou precisa nos tornar mais fortes, que nós sairemos dessa situação mais robustos, porque se isso não acontecer de fato, meus irmãos, se esse momento não trouxer mudanças em nós como cristãos, se esse momento não trouxer crescimento na nossa vida, o que precisa acontecer mais para trazer mudança em nós? Se uma pessoa não muda diante de uma adversidade tão grande, diante de uma luta, diante de uma crise,
O que exatamente precisa acontecer para a pessoa mudar? Isaías mudou depois desse encontro, depois dessa crise. Se nós nos tornarmos insensíveis a Deus, diante das situações que vêm sobre nós, o que precisamos nós tornar sensíveis ao Senhor? Mas eu tenho dito muitas vezes que o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Ou seja, tem pessoas que passam por uma situação de tragédia, por uma luta e mudam. Mas tem pessoas que passam pela mesma tragédia, pela mesma luta, mas endurecem o coração. E uma grande verdade, tudo isso aqui, desse texto aqui, que é os tempos bons, eles não são favoráveis às mudanças. As maiores mudanças, de fato, acontecem na nossa vida quando nós vivemos dias difíceis, dias de luta. Isso mostra que os dias difíceis não são ruins para nós. Eles até são pedagógicos, pois são esses dias que nos conduzem às mudanças. Eu não sei se você sabe, mas um aço, para se tornar mais forte, ele é passado por um processo. Ele primeiro é colocado com a temperatura elevadíssima e depois rapidamente com a temperatura muito baixa. E essa oscilação entre a temperatura alta e a temperatura baixa traz uma resistência naquele aço, tanto é que nós chamamos aquele aço temperado. Temperado é isso, que deve ver a palavra temperança, ou seja, passou por uma situação extrema e passou por outra extrema. Então criou naquele aço uma resistência maior. É isso que acontece conosco. É isso que Deus faz conosco. Porque quando as coisas estão boas, muitas vezes a pessoa não vê necessidade de mudar. Por isso algumas pessoas dizem, a gente está ganhando, não se mexe, mas se mexe sim, para continuar crescendo. Veja, por exemplo, a pessoa é grosseira no tratamento com os outros, no tratamento da sua família, mas essa pessoa é bem financeiramente. Ela é grosseira, mas ela é bem financeiramente. Então ela não vê necessidade de mudança. Ela só consegue enxergar a necessidade de mudança se algum problema atingir a sua vida, se uma crise financeira atingir ela, porque ela se apega na questão financeira. Eu já tratei de vários casais que uma delas só mudou depois que a crise instalou. Vivia o casamento, não era grosseiro ou outras coisas, mas não mudaram. Depois que veio a crise, ali se instalou, aquela pessoa mudou, mas por que não mudou antes? Isaías, enquanto o profeta da corte, olhando aqui para o texto, talvez ele não tenha visto a necessidade de mudar. Talvez ele continuaria da mesma forma, com lábios impuros, morando naquele meio de posição de lábios impuros também. Mas agora, diante da crise que se instalou ali, diante daquela visão que ele tem de Deus, ele reconhece que ele precisa mudar. Tudo isso nos mostra, Deus, que nós precisamos mudar. Deus quer trabalhar a mudança na sua vida. Deus quer trabalhar a mudança na minha vida. E esse é o tempo de mudança. Esse é o tempo de crescimento que Deus está proporcionando a nós. O tempo que nós posicionamos como cristãos. Aquilo que está errado na minha vida, no meu comportamento, aquilo que está errado na sua vida, no seu comportamento, tem que sair, tem que mudar. Esse tempo difícil precisa produzir em nós as mudanças necessárias. Nós precisamos ser como aço temperado. Porque se isso não acontecer, realmente, nada dessa situação faz sentido. Então não passe por esse momento sem aplicar na sua vida as lições que esse tempo nos dá. Não saia desse momento de pandemia ou de crise que você está vivendo da mesma forma, mas saia melhor, saia mais forte, saia mais robusto, saia mais fortalecido. Seja o problema que você esteja enfrentando, mas saia desse problema mais forte. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que é Deus que coloca o problema na nossa vida, como também não estou dizendo que foi Deus que criou essa pandemia. O que eu estou afirmando é que Deus usa todos os momentos, especialmente os momentos de luta, de dificuldade, para gerar mudanças e crescimento na nossa vida. Então olhe para si mesmo, olhe para a situação que você vive, mas saia mais robusto. Deixe esse momento causar as experiências motivadoras, transformadoras. Saia como esse aço temperado. Mas a última lição que eu quero compartilhar com você nesta manhã, que para você ter esperança em dias difíceis, não importa as circunstâncias, não importa as lutas, as adversidades, mas você pode continuar servindo ao Senhor. Verso 8 diz aqui muito claro: então ouvi a voz do Senhor proclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então responde: eis-me aqui, envia. Quando nós adoramos a Deus e temos a visão correta de quem Deus é na nossa vida, quando nós entendemos que Ele está no controle de todas as coisas,
Quando nós entendemos que Ele pode nos mudar, os nossos olhos então se abrem, e nós começamos a enxergar que nós podemos ser usados por Deus. Nós começamos a enxergar que Deus quer usar a nossa vida para fazer a diferença no meio que nós vivemos. Não aqui na igreja, mas lá onde nós vivemos. E esse momento que nós vivemos é o momento mais propício para isso ainda. É um momento propício de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Servir porque as pessoas estão sem rumo, sem direção. E você pode ser usado por Deus por esse tempo. Há muitos profetas surgiram na história e foram usados por Deus em tempos difíceis. O profeta Elias, por exemplo, surgiu uma história profética num momento muito difícil. Ele profetizou num momento muito difícil do povo de Israel, num momento difícil economicamente religioso. Havia uma adoração sistematizada ao Deus Baal. Até o rei mandou construir estátuas para adoração a esse rei, o rei Acabe. E nesse contexto tão turbulento de paganismo, Elias foi chamado para esse tempo, para viver e experimentar Deus naquele tempo. Ele recebeu então a responsabilidade de lembrar ao povo israelita que Deus era o seu Deus. E mesmo diante daquele caos todo, eles poderiam servir ao Senhor. O profeta Amós também foi outro que foi chamado num momento difícil, um momento de situação religiosa também complicada naquele tempo. E o seu nome significa aquele que ajuda a carregar o fardo, e foi isso que ele fez, ajudou o povo. Josué, que antes de Moisés o chamar, ele era chamado de Oséias, surgiu também num momento difícil da história. Oséias significa salvação, já Josué significa Deus é salvação, mostrando que a partir daquele momento, Josué não lutava apenas com as suas mãos, mas lutava amparado por Deus. E assim, em tempos de crises, que muitos homens e mulheres surgiram para o mundo, para servir ao mundo, para ser luz por onde passava. Muitas vezes, meu irmão, nós cometemos um erro, porque nós estamos na crise, estamos com problemas. Muitas vezes nós diminuímos o ritmo, diminuímos a caminhada, e servimos menos do que poderíamos servir, ousamos menos do que deveríamos ousar, arriscamos menos do que deveríamos arriscar. Mas não deve ser assim. Na crise você pode avançar, na crise você pode arregaçar as suas mangas, na crise você pode servir. Um exemplo claro disso foi de Esther. Você conhece a história? Amã, o primeiro-ministro do rei Assuero, ele começou a fazer um plano de matar todos os judeus, e Mordecai, que era o tio de Esther, alguns talvez dizem primo, ele fica sabendo desse plano. Ele chama sua sobrinha Esther e diz: olha, você precisa ir falar com o rei que está acontecendo esse plano. E Esther falou assim: mas como eu vou fazer isso? Ele não tem me chamado. E você sabe, se uma mulher se chegasse perto do rei sem ser chamada, ela poderia ser morta, presa e morta, mesmo sendo rainha. Mas não era rainha com todos os privilégios, mas era rainha. Ela falou: se eu for chamada, se eu for até ele não sendo chamada, ele pode me matar. E aí o seu tio deu uma resposta que mudou a história dessa mulher. Diz: talvez seja para essa hora que Deus te colocou ali onde você está. E você conhece a história, ela foi usada por Deus para libertar, para livrar o povo judeu da morte. Está ouvindo isso? Isso é para você, meu irmão. É assim conosco também. Eu creio que Deus te colocou aqui, nesta igreja, nesta cidade, nesse tempo, nesta hora, para um momento como este. Eu tenho plena convicção disso. Nós não poderíamos estar em outro lugar, a não ser aqui. Você não poderia estar em outro lugar, a não ser nessa cidade, a não ser onde você mora. Foi para esse tempo que Deus te colocou aqui. Foi para esse momento que você foi colocado aqui. Então, sirva ao Senhor, sirva as pessoas desse tempo. Não deixe passar essa grande oportunidade de servir a Deus, servir as pessoas, de ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. O profeta Isaías, nesse texto que nós lemos aqui, agora consciente do seu chamado, depois que ele é purificado do seu pecado, quando Deus faz a pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías prontamente se levanta como soldado pronto. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Ele responderia como soldado pronto para aquela batalha. E nesse tempo, Deus continua chamando: a quem enviarei? E você pode ser essa pessoa, para servir a Deus, para servir as pessoas, para que Jesus seja visto através da sua vida.
através das suas atitudes, através do seu comportamento. Meus irmãos, esse é o tempo de servirmos. Esse é o tempo que nós respondemos como profeta de Israel: eis-me aqui, envia-me. Você está pronto para dizer isso para Deus? Os tempos são difíceis, mas é nesses tempos difíceis que nós podemos ser luz por onde passamos, porque o tempo está escuro e precisa de luz para iluminar. Jesus falou que nós somos sal e luz nesse mundo. Então, nesses tempos difíceis, você pode adorar a Deus. Nesses tempos difíceis, você pode continuar confiando em Deus. Nesses tempos difíceis, você pode ter a sua vida mudada, transformada por Deus. Mas nesses tempos difíceis, você pode também servir a Deus e servir as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue usando a sua vida. Que Deus continue usando esta igreja como canal da graça dele por onde andar. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua família também. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Obrigado a Deus por esse tempo tão precioso que o Senhor nos permite estar aqui. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Deus. Obrigado porque nós podemos experimentar, viver com o Senhor o tempo todo. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, abençoe todo o povo que está aqui nesta manhã. Abençoe a tua igreja. Abençoe, Deus, essa cidade. Que esta igreja aqui, ó Deus, continue sendo uma agência proclamadora do teu reino. Que cada pessoa que membro desta igreja seja luz por onde andar, seja o canal da tua graça a outras pessoas. Mas, ó Deus, derrama da tua graça, da tua bênção sobre esse teu povo aqui nesta cidade. É a minha oração que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso culto e dizer a Deus muito obrigado por tudo que nós ouvimos nessa manhã. É verdade? Que tudo precisávamos ouvir. E que pastor Zildo, ele continuará conosco no dia de hoje. Ele vai voltar à noite. E você não pode ficar em casa. Vamos estar aqui à noite também. Nós estaremos com o irmão André. O irmão André vai estar cantando hoje à noite. E você não pode deixar de ouvir também, irmão André. Vamos estar aqui às 19 horas para o nosso culto de adoração e louvor, para o nosso crescimento. E nós sabemos, pastor, que como igreja nós precisamos desse alimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, que seja profícuo na presença do nosso Deus. Irmãos, no domingo que vem nós estaremos recebendo aqui o pastor Gino. Pastor Gino, irmã Orlando, estará conosco no domingo que vem, dia 19. Também na quarta-feira, nosso trabalho aqui será da MCM, estudo da MCM no dia de culto de oração. Venha no culto. Diáconos, irmã Regina, irmã Lucineia, irmão Joari, nós precisamos de estar conversando agora, após o culto. Nós temos um irmão que ele precisa da nossa ajuda. E ali estão as placas que recebemos da convenção e da associação no nosso centenário. Também, irmãos, não posso deixar de falar sobre as camisas que nós estamos confeccionando para o dia de Natal. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pagar, resolver alguma coisa, encomendar, converse com a irmã Janete. E assim nós vamos encerrar o nosso culto dessa manhã. Eu gostaria de convidar a todos para que nós nos colocássemos em pé e nós estivéssemos cantando a primeira estrofe do hino de número 426, irmão Paulo, com gratidão e com fervor. Depois do cântico dessa primeira estrofe, pastor Zildo estará dando a bênção e nós estaremos indo para as nossas casas
na certeza de que nós voltaremos às 19 horas hoje. Jesus, as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo que está aqui e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.